Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, peço aos irmãos que se inscrevam no canal, que ativem o sininho de notificações e que curtam também esse áudio. A palavra de Deus nos diz assim no livro do profeta Oséias, capítulo 2, versículo de número 6. Portanto, eis que cercarei o teu caminho com espinhos, levantarei uma parede de sebe, para que ela não ache as suas veredas, e irá em seguimento de seus amantes, mas não os alcançará. Buscá-lo-ás, mas não os achará. Então dirá: ir-me-ei e tornar-me-ei ao meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Verso de número 14. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Nesse terceiro áudio acerca do deserto dos cônjuges, o primeiro áudio eu falei sobre a depressão, o segundo sobre a vida profissional e financeira, e nesse terceiro áudio eu vou falar um pouco sobre a questão sentimental, que talvez seja o cerne de quase todas as separações, a questão sentimental, onde é normalmente por aí que o inimigo ele entra, ele inicia, a separação, onde a pessoa, o marido ou a esposa arruma outra mulher ou arruma um outro homem e acaba havendo a separação, às vezes saindo de casa, às vezes continuando na mesma casa, às vezes arruma às vezes arruma alguns, ainda tem essa situação também, em muitos casos ocorre isso. Porém, como falamos nos outros vídeos, existe uma colheita. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Alguns ditados, eles têm até a sua origem na Bíblia, De fato, como diz o adágio popular, que na verdade nada mais é do que um versículo bíblico, quem planta vento, colhe tempestade. Lá na frente, vem a colheita para aquilo que foi plantado, quer seja bom, quer seja ruim. O texto em que nós lemos fala acerca de Gomer, a esposa do profeta Oséias. E de uma maneira resumida eu vou tentar passar para os irmãos aqui quem foi Gomer e quem foi Oséias. Oséias foi um profeta, servo do Senhor, que Deus ele usou. A situação da vida dele, onde a esposa dele tinha se prostituído, tinha saído de casa, abandonado seu esposo e seus filhos e tinha se tornado uma mulher adúltera. E ele usou essa situação terrível na vida do profeta Oséias. Ele fez uma comparação, ele usou isso como um exemplo, comparando a situação dele, do Senhor, com o povo de Israel, onde o povo de Israel também tinha abandonado o Senhor e tinha se prostituído com falsos deuses. Então a comparação é basicamente essa. Oséias é traído pela sua esposa e Deus ele foi traído pelo seu povo. No capítulo 2, o Senhor ele mostra o tratamento dele com o povo de Israel, que seria o mesmo tratamento dele com a esposa de Oséias. Tudo o que aconteceu com Gomer aconteceu com Israel. Toda a jornada de distanciamento da sua casa, da sua família, do seu esposo, no caso de Israel, do Senhor, dos caminhos do Senhor e dos mandamentos de Deus, e toda a queda, todo o declínio, a destruição, a ruína, fazendo assim com que houvesse o arrependimento, a conversão e a transformação, logo a restauração do casamento de Oséias e a restauração do povo de Deus em sua relação com o Senhor. E o capítulo 2 ele narra isso. Ele mostra que ela iria de encontro aos seus amantes, mas o Senhor cercaria os caminhos dela. E Deus ele cercou os caminhos de Gomer, e Deus ele cercou os caminhos de Israel, e Deus ele cerca os caminhos do cônjuge que foi embora, do cônjuge que, ainda que não tenha ido embora de casa, está separado e está com uma outra pessoa. E o texto ele diz no verso 7, ela irá em seguimento dos seus amantes. Ela buscará os seus amantes, mas não os encontrará. Ela não os alcançará. E essa expressão não alcançar, embora tenha buscado, embora tenha procurado, ela não conseguiu alcançar os seus amantes. E ela se vê numa situação onde ela está só. Irmãos, cedo ou tarde, esse é o cenário que se apresentará ao cônjuge. Solidão. Onde ele vai contemplar que tudo que ele tinha era nada e que o castelo de ilusão que ele construiu, ele se desmoronou. E que a pessoa que ele pensou que construiria uma nova vida ao lado dessa pessoa e que seria feliz, que isso tudo era uma mentira. E que talvez a contentação, a alegria carnal que havia em ter vários outros parceiros, essa falsa alegria, falsa sensação de liberdade também, realmente era uma falsa sensação. Porque o que vai restar é a solidão. O que vai restar é o abandono. Como Gomer, ela foi de encontro aos seus amantes e ela não os encontrou. E ela ficou só. E quando ela fica só, ela diz: irei e tornar-me-ei ao meu primeiro marido. Ela lembra da história que ela viveu, ela lembra do passado, ela lembra daquilo que ela tinha e que ela abriu mão, ela lembra do que ela deixou para trás, do que ela abandonou,
E ela começa a refletir sobre as escolhas erradas que ela fez. Isso lembra bem o filho pródigo, né? Quando ele diz, irei voltar-me para a casa de meu pai. E ele ali reconhece que ele fez uma escolha errada, que ele tomou uma decisão que trouxe só desgraça e ruína para a sua vida. E ela ainda segue dizendo, porque melhor me ia quando eu estava com meu primeiro marido do que agora. Melhor me ia, era melhor estar com a minha família, era melhor estar com minha mulher, com meu marido. Então Gomer, ela resolve voltar para sua casa. Mas antes de voltar para sua casa, ela é atraída por Deus a um desvio. Ela toma o caminho de volta para sua casa, como cônjuge, ele começa a pensar de novo em regressar para sua família, mas existe um via, né? Casa, via, deserto. E no verso de número 14, Deus ele entra em ação e ele diz, portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e ali eu lhe falarei ao coração. Deus ele conduz Gomer ao deserto, e aí é o deserto dela. Ali ela é tratada, ali ela é curada, ela é transformada, ali ela é moída. E não é diferente na vida do cônjuge. Vai chegar um momento em que ele vai tomar o caminho de casa. Via deserto. É o deserto onde Deus ele vai trabalhar, onde Deus ele vai botar em ordem todas essas coisas. No verso de número 17 diz, eu tirarei da boca dela os nomes de Baalaíns, ou seja, tirarei da boca dela os ídolos. Tudo aquilo que não glorifica o meu nome. No verso 16 o Senhor diz, ela não me chamarás mais meu Baal, mas me chamarás de meu marido. E Baal significa Senhor. Não me chamarás mais de meu Senhor. A relação ela mudaria. Não seria nem uma relação de Senhor, mas seria uma relação de marido íntima, uma relação mais íntima. E também não seria mais uma relação adúltera com um falso Deus, mas seria uma relação genuína com Deus. E Deus ele trata Gomer de uma maneira muito difícil, irmãos. Muito difícil. Ela volta moída para casa. Ao ponto de que no capítulo de número 3, quando fala acerca da restauração de Gomer, do casamento de Oséias, quando a sua esposa retorna para o seu lar, Oséias fica um longo período sem tocar nela, mesmo sendo a sua esposa, devido às feridas que ainda estavam abertas. Ela precisava ser tratada, ele precisava ser tratado. No verso 3 do capítulo 3 ele diz, tu ficarás comigo muitos dias, não serás de outro homem, e também eu não serei de outra mulher, eu te esperarei. Porque era um tratamento que se iniciaria. Deus ele vai trazer de volta. Mas quando Deus ele toca na área sentimental, ele tem que tirar aquele sentimento do pecado, ele tem que tirar a paixão para que haja espaço para o verdadeiro sentimento, que é o amor. E esse só vem de Deus. É só Deus quem pode validar uma aliança com esse sentimento. Então Deus ele trata da forma dele. E a área sentimental é sim uma das formas que Deus ele se vale para poder conduzir o cônjuge até o deserto. Alguns são traídos pelos seus amantes, muitos são abandonados, e isso tudo é necessário que aconteça para que eles tomem um caminho de volta para o seu lar, passando pelo seu deserto. Fiquem os irmãos e as irmãs com a paz de seu Jesus.